Olá, bem-vindo a todos. Aqui quem fala é o professor Ebert. Em mais uma aula hoje, vamos falar sobre o conceito de logaritmo. Bem, como podemos falar sobre logaritmo? Primeiro, você deve saber como escrevemos, qual deve ser a notação para escrevermos matematicamente falando o significado de logaritmo. Sempre escreveremos a sigla log, seguida do logaritmando numa base qualquer. Lembrando que o termo logo após logaritmo é chamado de logaritmando, enquanto que o termo aqui embaixo é chamado de base, base do logaritmo. Vamos ver um exemplo? Note, por exemplo, o logaritmo de 4 na base 2. Qual seria o significado matemático dessa expressão? Essa expressão significa a mesma coisa que esta equação. Esse logaritmo nos diz que número devemos elevar à base 2 para encontrar o número 4. Note que, para resolver essa equação, podemos usar os nossos conhecimentos anteriores, a intuição. 2 elevado a qual número vale 4? Está bem claro para todos que deve ser o número 2. No entanto, existem outras formas para se calcular para se resolver essa equação. Podemos, por exemplo, fatorar o número 4. Vamos refazer essa equação? Qual seria a fatoração de 4 na base 2? Podemos escrever, por exemplo, o 4 como sendo 2 elevado a 2. Agora temos uma equação de potências de mesma base. Logo, os nossos expoentes também devem ser iguais, para que essa igualdade prevaleça. Dito o que é logaritmo, vamos à parte principal da aula de hoje. Vamos falar um pouco sobre as propriedades dos logaritmos. Vamos começar falando da propriedade que diz respeito ao produto, ao logaritmo do produto. O que seria o logaritmo de um produto? Por exemplo, podemos ter log de A vezes B numa base C. Como podemos realizar esse logaritmo? Podemos separar esse produto, esse logaritmo do produto, em outros dois logaritmos. Ou seja, o log de A na base C mais o log de B na base C. Vamos ver um exemplo? Podemos pegar o seguinte exemplo. O que seria o log de 4 vezes 5 na base 2? Se usarmos a propriedade do logaritmo do produto, podemos separar esse logaritmo em outros dois logaritmos. O log de 4 na base 2, esse primeiro, mais o logaritmo de 5 na base 2. Lembrando que o nome dessa propriedade é a propriedade do logaritmo do produto, porque temos uma multiplicação no logaritmando. Vamos ver mais uma propriedade?
Vamos estudar agora a propriedade do logaritmo do quociente. Logaritmo do quociente. Em notação matemática, escrevemos log de b sobre c na base a, por exemplo. Como podemos calcular o logaritmo de um quociente, ou seja, de uma divisão? Novamente, bem semelhante à propriedade do logaritmo do produto, podemos separar esse logaritmo em outros dois. Através agora não de uma adição, mas sim de uma subtração. Ou seja, o log de b sobre c na base a seria log de b na base a menos o log de c também na base a. Lembre-se que quando tivermos uma divisão no logaritmando, podemos separar em outros dois logaritmos ao subtraí-los. Vejamos um exemplo? Vamos estudar o seguinte exemplo. Como separar o logaritmo de 4/5 na base 3? Vamos usar a propriedade do logaritmo do quociente? Vamos separar essa divisão de logaritmandos em dois logaritmos. Escrevemos log de 4 na base 3 menos o log de 5 na base 3. Na base 3. Dito essas duas propriedades, ainda nos resta falar sobre mais uma. Vejamos qual seria? Vamos falar agora do logaritmo da potência. Logaritmo da potência. Qual seria a nossa notação matemática? Nossa notação matemática seria assim. Log de b elevado a um número qualquer. Aqui escreverei como alfa. Numa base a. Poderia ser realizado da seguinte maneira. Esse expoente colocaremos na frente do logaritmo. Ou seja, podemos, por exemplo, ao invés de calcular o logaritmo dessa potência, podemos passar o expoente para frente e multiplicar pelo logaritmo sem o expoente. Perceba que realizar essa segunda conta será bem mais fácil do que a primeira. Vejamos um exemplo? Vamos estudar o exemplo do logaritmo de 4 elevado a 3 na base 2. Lembrando que o expoente 3 podemos colocá-lo na frente do logaritmo. Então, ele viria para frente
e multiplicaria o nosso logaritmo sem o expoente 3. Essa expressão ainda pode ser simplificada, ou pode ser encontrada um valor numérico. De que maneira? Basta fatorarmos o número 4 mais uma vez. Por exemplo, o log de 4 é a mesma coisa que o log de 2 elevado a 2, na base 2. Lembre-se que os 3 multiplicavam o nosso logaritmo. Então, ele continua aqui na minha expressão. Novamente, podemos usar a mesma propriedade, a propriedade de logaritmo da potência. Então, ficamos com a seguinte expressão: 3 vezes, trazendo esse expoente do 2 para frente do meu logaritmo, ficamos com 3 vezes 2 vezes o logaritmo de 2 na base 2. Você se lembra qual é o valor de logaritmo de 2 na base 2? Ele é bem simples. Porque toda vez que tivermos o logaritmando igual à base, o resultado de qualquer logaritmo será sempre 1. Nós ficamos, então, com o resultado 6 vezes 1, ou seja, 6. Perceba que essa propriedade do logaritmo da potência nos permitiu calcular de maneira mais simples o logaritmo de 4 elevado a 3 na base 2. Caso contrário, teríamos que realizar essa potência, 4 elevado a 3, e procurar um expoente natural para elevarmos o número 2. Muito obrigado, agradeço a todos a mais uma aula sobre propriedades dos logaritmos.